Pantera. Parecia que o PL, partido do Bolsonaro, presidido pelo Valdemar Costa Neto, auxiliado muitas vezes pelo Novo, mas parecia que o PL e o Centrão, essa abstração jurídica, mas a realidade inequívoca de quem tem mais votos do que todo mundo dentro do Congresso, que eles fariam uma união estável em torno de seus interesses comuns, inclusive para a eleição de 2026. Mas Centrão e PL começaram a se estranhar quando a liderança do PL, dentro do Congresso, Sóstenes principalmente, quando essa liderança percebeu que o Centrão havia arrastado o PL para uma manobra que, ao fim, daria no esvaziamento considerável da proposta de anistia e, ao mesmo tempo, garantindo o apoio do PL. Não conseguiu isso do Novo. O Novo não votou a favor da PEC da blindagem, mas o PL sim. E, inclusive, votou a favor e abraçou a causa alegremente, como deixou claro o Nicolas, que ainda não percebeu, né? As lideranças mais experimentadas perceberam depois de pouco tempo. O Nicolas, não querendo, até pela prisão em que se meteu de ter de falar para o seu público na internet a favor da PEC da blindagem, e depois ficaria esquisito começar a falar contra. Então ele abraçou-se à PEC da blindagem, usou uma imagem de começo de manifestação na Paulista para dizer que aquela era manifestação, um truque antigo, né? Bobinho, truque bem bobinho, bem infantil, que obviamente não funciona. Há muitas imagens, né, para que você acredite que aquela imagem seguida por um texto manipulador poderá fazer com que as pessoas não enxerguem a realidade. A PEC da blindagem, como foi concebida e aprovada na Câmara dos Deputados, é um assinte, é uma porcaria, é um desrespeito à história do Congresso, inclusive, como ela foi concebida. Agora, por outro lado, o Congresso tem, sim, de defender aquilo que a Constituição coloca como princípio fundamental da independência dos poderes, que é a imunidade. Só que a PEC da blindagem não tratava de imunidade, tratava de impunidade, ou de risco elevadíssimo de impunidade. A reação foi considerável, não só no domingo, nas ruas, mas na internet. Os recados começaram a chegar aos parlamentares. A sua própria base, tendo parcelas expressivas, dizendo isso é uma agressão à sociedade. Isso contraria o mais elementar dos princípios da ideia de representação popular. Isso é claramente o estabelecimento formal de um sistema de castas. É um privilégio, ou seja, uma lei privada, uma lei para poucos. E aí eles perceberam que continuar apoiando aquele troço seria correr riscos elevados, seria demasiadamente arriscado para a eleição do ano que vem, para as suas candidaturas na eleição do ano que vem. Demasiadamente arriscado. No Senado,
a resposta veio rápida. Começando com o Alcolumbre, que é a do União Brasil. União Brasil, porque se há o Centrão, e há o núcleo do Centrão. E hoje esse núcleo é representado por essa fusão do PP com a União Brasil. Esse é o núcleo do Centrão hoje. Mas o Alcolumbre falou, não, nada disso. Não gosto desse projeto e ele vai passar pela CCJ. O presidente da CCJ, Otto Alencar, falou, não, isso aí não presta. Derrubaremos isso aqui no Senado. E o relator, que é o Alessandro Vieira, talvez apresente amanhã o seu relatório, ele já avisou. Minha posição é pública. Eu sou contra. Essa PEC, ela é uma PEC para criminosos, que beneficiaria criminosos. Então, a minha posição já é contrária, publicamente conhecida, e assim será no relatório. Ficou claro que a PEC havia subido ao telhado do Senado e de lá seria lançada, de lá seria atirada fora. Agora surge uma tentativa de salvar a PEC, porém modificando substancialmente o texto aprovado na Câmara. Ontem, o Ciro Nogueira, que é do PP, portanto faz parte desse núcleo do Centrão junto com a União Brasil, o Ciro Nogueira, que faz aquela manobra que vai se tornando cada vez mais difícil, né? De torcer muito pela candidatura do Tarcísio de Freitas, querer a candidatura do Tarcísio de Freitas, trabalhar para a candidatura do Tarcísio de Freitas, mas, ao mesmo tempo, continuar afagando o Bolsonaro, tentando agradar ao Bolsonaro, mantendo ali, como faz o Valdemar, né? Mantendo ali aquele discurso cada vez mais fantasmagórico, cada vez menos real, concreto, material de uma candidatura do Bolsonaro, mas trabalhando pela candidatura do Tarcísio de Freitas. Talvez aconteça, talvez não. Não dependerá só da vontade do Tarcísio, do Ciro Nogueira, do Kassab. Dependerá de vários fatores, inclusive do próprio Jair Bolsonaro, se ele vai, ao fim, apoiar essa candidatura. Porque os caras precisam daquilo que o Bolsonaro tem, que é voto. E então eles não desligam, não cortam os fios que os ligam ao Bolsonaro diretamente. O Ciro foi, inclusive, ministro do Bolsonaro. O Tarcísio foi eleito governador em São Paulo com apoio do Bolsonaro. Primeira eleição que ele disputou. E foi eleito governador de São Paulo, um estado que nem é o dele. Então, claro que o apoio do Bolsonaro teve um peso significativo em São Paulo. Mas a ideia no Centrão é desidratar essa ideia. É ir tirando qualquer base de apoio para esse discurso, repito, fantasmagórico, ilusório, fantasioso, imaterial. E tentando estabelecer um ambiente em que não reste ao Bolsonaro alternativa que não seja apoiar o candidato que o Centrão quer que seja apoiado.
e o PL que esperneie. Enquanto que o Tarcísio não é do PL, é do Republicanos. Mas houve até a conversa de que poderia ir para o PL, e a reação do Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, claro, foi dizer: se o Tarcísio entrar no PL, provavelmente eu saio do partido. Né? O que é um agravo. Não há dúvida. O Eduardo tenta também se agarrar à ideia de que ele pode ser candidato à presidência, o que talvez seja mais fantasioso do que o pai dele ser candidato. Né? Mas a família ainda tem essa relação que é pendular com o Tarcísio. O Flávio tenta dizer, o Tarcísio ajuda muito, tal, embora insista em dizer, mas não é o nosso candidato é o Jair Bolsonaro, enfim, aquele papo de quem precisa manter uma mobilização em torno de uma suposta possibilidade de candidatura. Essa é a ideia. Né? É manter uma mobilização que acaba tendo consequências para manter outras mobilizações ou mobilizações em torno de outros temas. Né? E foi aí que o Centrão atraiu o PL, mas ao mesmo tempo negociava com o governo o seguinte: aprovamos a PEC da blindagem e tornamos a anistia algo a ser desmontado nos próximos meses. 12 parlamentares do PT votaram em primeiro turno a favor dessa PEC da blindagem. Houve uma reação pesada. 10 votaram de novo a favor no segundo turno. Um desgaste tremendo. Agora estão aí pedindo desculpas, etc. Mas votaram. Mas até pelo fato de terem votado, o partido se sentiu, o PT, se sentiu obrigado a repudiar ainda mais veementemente a PEC da blindagem. Para dizer, ó, esses 12 votos e depois 10, eles não se somam, né? Não são 22 votos. 10 são a parte dos que votaram no primeiro turno. Só 2 caíram fora. Mas o partido se sentiu obrigado a repudiar com mais veemência. O próprio Lula também, dizendo que essa PEC não existe, que é um absurdo e tal. E é. Essa PEC é um assinte, uma agressão a princípios elementares. Né? O texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Texto ruim. Uma linguagem quase infanto-juvenil. Né? E que, basicamente, ao tratar de imunidade, chove no molhado. Mas tenta transformar a ideia de imunidade num discurso pela impunidade. Como houve essa reação pesada, o Centrão tratou de, dentro do Senado, e deputados, inclusive, deputados que aprovaram alegremente na Câmara, né? Claro, já recuaram na defesa, já pararam com essa história de defenderem a PEC da blindagem. E no Senado, inclusive, não só do Centrão e do PT, mas também o Novo que votou contra na Câmara, e o Eduardo Girão, por exemplo, que é do Novo, já disse que é contra essa PEC da blindagem, etc. No Senado, só o Magno Malta levantou a voz em defesa dessa coisa grotesca aprovada pela Câmara dos Deputados. Mas o Ciro Nogueira veio com a ideia: não, vamos salvar a PEC? Podemos fazer uma PEC que trate exclusivamente de imunidade. Ou seja,
para que um parlamentar tenha de responder na justiça a respeito do que ele falou, do que ele discursou, só com autorização da casa, ou seja, se é um deputado da Câmara, se é um senador do Senado. Mas que não haveria a extensão dessa necessidade de aprovação das casas nos casos em que os parlamentares cometam crimes que nada têm a ver com a atividade parlamentar, como atropelar alguém e não prestar socorro, matar alguém, corromper, ser corrompido, roubar, participar de organização criminosa. Nada relacionado à atividade parlamentar. A imunidade que deve ter o parlamentar ao expor suas ideias. Ainda assim, há limites. Já dissemos aqui, como a Constituição diz que é proibida a apologia do nazismo, a defesa do nazismo, a pregação do nazismo, a Constituição brasileira trata isso como crime. Então, se um parlamentar, hipoteticamente, chega lá e faz um discurso em defesa do nazismo, ou de suas ideias, de seus conceitos, aí ele não está protegido pela imunidade. Porque ele está fazendo apologia do crime. E agora o Sérgio Moro apresentou uma emenda a essa PEC para tentar viabilizar a aprovação no Senado. A emenda modifica o artigo 53 da Constituição para reforçar a imunidade parlamentar em casos de crime contra a honra ou de imputações baseadas exclusivamente em opiniões, palavras e votos de deputados e senadores. Nesses casos, segundo a proposta apresentada pelo Moro, a continuidade do processo dependeria de autorização prévia da respectiva Casa Legislativa. Aliás, o texto diz: ao exigir a prévia licença da Casa respectiva para instauração de processo nos casos de crime contra a honra, etc., a proposta resguarda a independência do poder legislativo e protege a legitimidade do mandato. E determina que todas as deliberações sobre imunidade sejam realizadas por votação aberta, como forma de dar mais transparência ao processo. Aliás, toda votação do Congresso deveria ser aberta. O representado, ou seja, o povo, precisa saber como votou o seu representante. Voto secreto? Por quê? O cara tem de ter coragem de assumir o que ele pensa, como ele vota. E aí, se for necessário, explicar por que votou dessa ou daquela maneira. Mas voto secreto? Não dá pé, né? Agora, é uma tentativa, sim, de salvar a PEC da blindagem. Só que ela já está atingida, talvez irremediavelmente, pela impopularidade. Primeiro, que a PEC da blindagem, como ela se tornou conhecida, e daí vieram outras designações, né, como PEC da bandidagem, PEC da impunidade. Ela já está provavelmente, irremediavelmente condenada pela população. E, ao mesmo tempo, quando se fala em proteção da imunidade, a imunidade já está protegida pela Constituição. É bom lembrar que foi o desrespeito à imunidade parlamentar o fato que antecedeu o AI-5.
O AI-5 foi antecedido por um discurso que levou a uma reação da ditadura exigindo a expulsão do deputado Márcio. O Congresso não admitiu, corretamente não admitiu, porque era um discurso, não era um crime, era um discurso, aliás, um discurso correto, adequado. E a reação foi o AI-5 e o fechamento do parlamento. Ora, então, o constituinte, né, aqui é uma figura abstrata, né, o constituinte, aquele conjunto de constituintes, mas o constituinte, olhando para aquele fato historicamente recente, o AI-5 viria de todo jeito, hein? Viria de todo jeito, né? Mas aquele foi o fato que produziu um ambiente que levou, então, à decisão de que havia chegado a hora. Pois bem, no governo Costa e Silva, dezembro de 68, o AI-5. O Constituinte, olhando para aquele fato historicamente recente, ele teve zelo pela proteção da imunidade, pela proteção do parlamentar, pela proteção do mandato parlamentar, da representação do povo ou do Estado, na Câmara ou no Senado. Então, essa proteção, ela já está determinada pela Constituição. Não é preciso reinventá-la. Não é preciso reinventá-la. Mas é uma maneira de tentarem salvar a PEC, porque a sua derrota no Senado seria vista como uma derrota de um amplo leque. Tanto que temos aí a proposta apresentada pelo Moro, tem a assinatura de Esperidião Amin, Ciro Nogueira, ambos do PP, o Moro é do União. O Mourão, do Republicanos, Hamilton Mourão. O Alan Henrique, do União. O Portinho, do PL do Rio. O Seife, do PL de Santa Catarina. Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. O Rogério Marinho, claro, do PL do Rio Grande do Norte. O Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia. O Bitar, do União do Acre. O Márcio Rogério, do PL de Rondônia. A Dorinha Seabra, do União de Tocantins. E na Câmara, o senhor Hugo Mota se enrolou. Hugo Mota tem uma presidência difícil. Difícil já no nascedouro. Foi uma candidatura construída com acordos contraditórios entre si. Fez acordo com o PT, fez acordo com o PL, fez acenos para tudo quanto é lado, para o Lula, para o Bolsonaro, para a Gleisi Hoffmann, para o Sóstenes, fez acenos e fez acordos. Só que chega uma hora, não dá para ficar postergando, né? Tentando ali levar a bandeja atravessando o vão sobre uma corda bamba. Não tem jeito. E o senhor Hugo Mota abraçou calorosamente, com empolgação, a PEC da blindagem. E se havia um acordo para usar a PEC da blindagem como maneira de começar a esvaziar o projeto de lei da anistia, o projeto de anistia, ele rapidamente chutou esse acordo e abriu as portas para a urgência
da votação do projeto de anistia. O que parecia desencadeado, irreversivelmente e desencadeado, começa a mudar com a reação, primeiro no Senado, mas principalmente com a reação popular. E aí, a reação, como eles resolveram misturar na obra de Hugo Motta a blindagem com a anistia, a aversão popular também tomou as coisas no seu conjunto e expressou aversão simultaneamente à PEC da blindagem e à anistia. Aparece Paulinho da Força com a ideia de dosimetria, ou seja, um projeto que leve à redução de penas, mas não à anistia. Se reduz a pena, isso nunca é anistia. Anistia é esquecimento. Anistia significa apagar, esquecer. Redução de pena não é apagar, não é esquecer, é redução de pena. Mas mesmo isso tornou-se mais complicado nas últimas horas. E aí Hugo Motta sai dizendo: precisamos afastar essas pautas tóxicas. Mas ele foi o condutor da pauta tóxica. E agora ele fala que é preciso afastar. Aí vem aquele papo, precisamos votar a questão do imposto de renda, a elevação da faixa de isenção do imposto de renda de pessoa física e discutir os assuntos que interessam ao país. É o discurso pronto. Mas 2 dias antes estava lá o senhor Hugo Motta, abraçado ao que depois ele chamou de pauta tóxica. Porém, para não assinar o recibo, ele tentou ainda defender a PEC da blindagem, tal como foi votada e aprovada na Câmara. Não tem defesa, Hugo Motta. O que a Câmara aprovou é um absurdo, é uma agressão ao princípio elementar do que é representação popular, ao princípio elementar de que deputados e também presidente da República, governadores, prefeitos, deputados estaduais, vereadores e até quem não tem voto diretamente, como ministros do Supremo, STJ, todos têm um poder que lhes foi delegado pela população. Delegado. E aí, com as variáveis, mandato menor, 4 anos, mandato maior, 8 anos, sem mandato, mas com limite de idade, no caso do Supremo, mas tudo é poder delegado pelo povo. E essa PEC é o estabelecimento de uma institucionalização do que já há informalmente, de um sistema de castas. E aí o privilégio, a lei particular, a lei para poucos, que os deputados tentaram se oferecer a si mesmos. Agora, a reação do Senado não é porque ali há um outro padrão moral, mas simplesmente pelo cálculo político. Fato é que essa reação produziu estranhamento entre PL e Centrão. Essa tentativa de salvar a PEC com um texto que, na verdade, repete a garantia da imunidade. Talvez amenize essa relação, mas ela está tensa, até porque já há projeções para 2026, enquanto o Hugo Motta tenta se desenrolar da corda que ele mesmo teceu. Jornalismo, bandeirantes.